Bom dia. Bom dia. Então, como a Temis adiantou, eu tive o prazer de antecipar para estar mais rápido com vocês. A gente fica quase um mês sem poder falar aqui, dá aquela... E muito bom a leitura da Neucina, porque tem tudo a ver com o que a gente vai estar falando hoje, né? Porque nós vamos estar falando de momentos muito delicados. E nos momentos delicados, a primeira coisa que tem que ter é serenidade para enfrentar esses momentos, né? E ter uma postura que nem a do Cristo, né? Mantenha a paz de espírito independente do que acontece, né? Não importa a tempestade lá fora, minha alma está em paz. Então isso é muito bom. E também é uma conspiração, né? Porque nós estávamos ali no café da manhã e as pessoas estavam comentando como é legal a gente ver ou ler aquilo que a gente já viu e que a gente já leu. Porque teve o filme do André Luiz, né, O Nosso Lar, e a maioria aqui já assistiu, né? Mas mesmo assim, quando vem assistir, é outro filme. E eu tenho este hábito, né? Eu tenho o hábito de pegar livros que eu já li e de tempos em tempos ler novamente. E aí foi a Gênese, né? Eu estava lá no Brasil e peguei a Gênese para reler, né? E é muito bacana quando a gente se depara, né? Eu peguei o capítulo 18 e são os sinais dos tempos e a geração nova. E eu fui ler este capítulo, né? E eu falei, não, eu não posso guardar isso, nós temos que conversar sobre isso, né? Aí eu copiei vários trechos do capítulo para a gente falar um pouco hoje sobre isso, né? Mas eu queria começar falando da homenagem que Kardec fez, né, inspirado pelo plano espiritual, porque ele deixou para lançar o livro 6 de janeiro, em homenagem ao maior trabalhador dessa casa, maior em tamanho, e no trabalho que ele dá para a casa, né, para a espiritualidade, né? Você já sabe quem é, né? Nós estamos falando. E 1868 foi quando o livro foi lançado. E vocês vão ver se ele se perdeu no tempo ou se ele falou de coisas muito atuais, né? Para a gente estar acompanhando. Então, logo lá no início, né, a espiritualidade, né, inspirou Kardec e ele diz para nós: são chegados os tempos. Dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. É um assunto que já é muito falado, né? Principalmente pelo momento em que a gente vive. Todo o meio espírita diz que nós estamos no momento de transição, né? Mas aí, mais uma vez, né, todo momento de transição é um momento em que nós ficamos muitas vezes ansiosos, nós ficamos muitas vezes, né, perguntando o que vai acontecer comigo. Porque este momento de transição foi aquele que Cristo, né, nos falou que era um momento da separação do joio do trigo. E aí, infelizmente, a insegurança muitas vezes bate em nosso íntimo e a gente fala: será que eu sou joio ou será que eu já sou trigo? E fica aquela dúvida, né? Por isso a serenidade que a Neucina narrou para nós é importante. Então, lá no item 5, eles dizem: a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material.
Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, da época do Kardec, já era notório o progresso em que a humanidade havia alcançado em relação à Idade Média. Porque até pouco tempo, quando Kardec lançou, ainda vinha aquelas sombras da Idade Média, e aí houve o renascimento, houve uma explosão de progresso. Mas se nós formos analisar da época do livro até hoje, nós vamos ver o quanto isso ainda mais se acelerou. Se nós compararmos o que a ciência sabia e havia já disponibilizado para a humanidade, e o que temos hoje, nesses 100 anos, o salto foi monstruoso, em termos de matérias, de coisas materiais. Vocês concordam? É uma coisa assim, assustadora. Principalmente as pessoas mais vividas, como alguns aqui, né, inclusive, viveram muito essa explosão. Porque nós nascemos antes de computador, antes de internet, e daí eu vi essa transformação. Quando eu comecei a trabalhar não tinha computadores. Era muito manual, era terrível, né? E depois a explosão que isso ocorreu no meu trabalho foi fantástica. Foi fantástica. E isso só para limitar num pequeno trecho, né? E a mesma coisa nas artes, né? É só vocês pegarem filmes de antigamente, ver os efeitos especiais dos filmes de antigamente e ver os filmes de hoje, né? É assustador, né? Hoje a gente não consegue distinguir o que é real do que é truque. Quem viu o nosso lar pôde presenciar isso, né? Como é bonito, como é natural, como parece real aquilo tudo, que na verdade não existe, né? É do imaginário. Mas está aí, né? Nós ainda temos um imenso progresso a realizar. E nós também temos isso muito claro, né? O mundo tem um progresso fantástico, mas o mundo tem muita miséria. Miséria em todos os sentidos. O relacionamento humano é, de certa forma, até vergonhoso. Como é que pode nós, com tanta modernidade, ainda haver tanta diferença, tanta indiferença com relação ao sofrimento, com relação à miséria, com relação àqueles que morrem por falta de uma mão, por falta de um coração que possa levar algo que está faltando para eles. Então, ainda, infelizmente, nós ainda pecamos muito nisso, né? Falta muito. Já não é somente de desenvolver a inteligência o que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso faz-se necessário destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Então, de novo, né? A humanidade, pela tecnologia, pelo desenvolvimento, produz comida suficiente para abastecer todos neste planeta. Mas nós vemos todos os dias crianças na África morrerem de fome. Por quê? Pelo egoísmo e pelo orgulho. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Isso é hoje. Isso é o que está acontecendo conosco. Está havendo uma renovação, está havendo agora um investimento da espiritualidade no progresso moral da humanidade. Sim, de certo a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise, que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises do crescimento. Então as mamães estão bem habituadas com isso, né? A gente vai acompanhando, principalmente a mãe que está mais próxima, o pai
às vezes, por vários motivos, é mais ausente e não percebe tanto o desenvolvimento da criança, né? E as crises do crescimento. As fases que a criança vai passando e o que ela vai se libertando e o que ela vai dando trabalho para a mãe para manter ele no caminho reto, né? E aí ele vai gradativamente se rebeliando. Acho que é isso. Uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Então aqui o que a espiritualidade colocou para o Kardec? Ó, toda essa transformação que está ocorrendo não é só dos encarnados, porque a gente pensa às vezes, né, que só somos nós que estamos encarnados e que estamos passando por todo este processo e que estamos em prova. Prova diz assim, agora é prova mesmo, né? Ou é aprovado e vai ficar no mundo regenerado, ou é reprovado e vai. Não, mas na espiritualidade é igual. E a espiritualidade também está passando por este processo. Os bons espíritos tentando ajudar a essa fase toda de transformação e os espíritos menos evoluídos querendo atrapalhar. Então isso envolve toda a população encarnada e desencarnada do planeta. Então não é exclusiva nossa, não é só nossa função passar por isso. Ficai, portanto, certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões boas e más se exacerbam como entre vós. De novo é o que eu disse, né? Os bons espíritos nos auxiliam e os maus nos atrapalham. É um conjunto que está aí ocorrendo. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra, refreando as paixões más. Somente este progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade, que são características do mundo que está aí, que já vem aí e que vai se fortalecer e será um mundo regenerado, será a forma de nós vivermos de agora em diante, em concórdia, paz e fraternidade. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideais mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução humana. Então, eles estão descrevendo o momento que nós estamos vivendo. Tá? Nós estamos tendo desencarnes de espíritos ainda carregados de erros, tá? E eles estão levando isso. E é lógico que aí eles vão ficar com os prejuízos desses atos. E estão encarnando na Terra atualmente espíritos que já vêm de fonte mais pura. Então estão nascendo espíritos hoje na Terra, tá, que já vêm de fonte mais pura. Daqui mesmo, de planos, que estavam há muito tempo ali no plano espiritual e que estão retornando grandes nomes do passado, grandes cientistas, grandes artistas que estavam ligados emocionalmente e de forma de gratidão à Terra, e que já não estavam mais na mesma psicosfera da Terra, já vêm de mundos mais evoluídos e por compaixão, por solidariedade, estão retornando para encarnar na Terra. E já estão entre nós. E são grandes mentes, mas renovadas e já moralmente em outro nível. Em outro nível. E estão vindo e estão convivendo com a gente. E daqui a pouquinho a gente vai começar a perceber que eles já estão tendo idade suficiente para se mostrar. E nós vamos já vê-los cada vez mais aí, se expondo como essas almas renovadas que estão conosco. E os espíritos já imperfeitos já estão se desligando da Terra.
Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Então, novamente, é muito importante a gente perceber isso, que muitos espíritos já que não têm condições de auxiliar neste processo, muitos que já, por mais amor, por mais justiça que Deus tenha, Deus já sabe que eles não têm condições de virem auxiliar. Então muitos, estes que são maus no sentido de contra as leis de Deus, eles já não estão mais encarnando aqui. Eles já não têm mais o direito de vir atrapalhar a quem está querendo fazer a coisa certa. Então muitos deles estão encarnando, tendo a oportunidade, mas muitos já estão se ligando a outros mundos, que nós vamos falar já. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. A coisa não está boa ainda, por quê? Porque eles ainda não são maioria. Tá? Estão entre nós, mas não são maioria. Só que gradativamente estão saindo ruins e estão entrando os bons. É que nem vocês pegarem um balde com água suja, né? O balde está cheio de água suja. Você vai jogando água limpa dentro dele. O que vai acontecer? Vai cada vez mais que entra água limpa e sai água suja, a água vai se limpando, vai purificando até que vai ficar só água limpa ali naquele balde. Só que agora tem mais água suja do que limpa. Por isso que o mundo não está bom. Por isso que a gente não vê. E a gente duvida que isso está acontecendo. Mas tenho certeza, está acontecendo. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos, e dele afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então é o caso do balde que eu falei para vocês. Quanto mais gente boa tiver encarnado, e quanto mais gente má tiver desencarnado daqui, mais vão encarnar bons e menos vão encarnar maus. Então este processo ele tende a se acelerar cada vez mais. E aí isso vai chegar um momento em que vai estar meio a meio, e daí em diante só vai encarnar bons. Os maus já não vão mais ter chance, já não vão mais ter o direito de retornarem aqui. E aí a coisa se acelera de uma maneira muito rápida. Mas nós ainda não chegamos lá. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhes ocasionariam de novo perturbação e confusão e construiriam obstáculos ao progresso. Então, gente, vamos só relembrar, né? Porque essa história a gente já conhece, né? Aqui mesmo já várias e várias e várias vezes foi tocado esse assunto, né? É muito interessante a gente procurar entender, e aproveitem que o Divaldo está aí, né? Está vindo aí, né? Em março, né? E o próprio Divaldo comentou muito sobre isso, né? Nós mesmos tivemos a oportunidade, lá em Nova York mesmo, ouvir o Divaldo falar muito sobre isso. Então, quem é bom de astrofísica aí? Chama o Heitor lá. Porque o que acontece? A Terra, a Lua gira em torno da Terra, não é isso? Não. A Terra gira em torno do Sol, depois de Copérnico. Porque antes não era assim, né? Mas depois de Copérnico se confirmou que a Terra gira em torno do Sol. Mas o Sol gira em torno do centro da Via Láctea. Tudo movimento. E a Via Láctea também está em movimento, porque todo o universo se expande, todo o universo movimenta. E a Via Láctea também
se movimenta, eu não lembro o nome, mas há um local que já a astronomia já diz, que é o centro deste movimento, que são várias galáxias que estão interligadas e também estão em movimento, e tem um local que é o centro deste movimento. Então, há milênios e milênios atrás, neste movimento da nossa galáxia no espaço, ela estava sobre espiritualmente falando, sobre a influência de Capela, da constelação de Cocheiro, desta área do espaço. E foi por isso que os capelinos, na época em que a Terra estava transformando-se de mundo de provas, do mundo inferior, né, mundo primitivo, para mundo de provas e expiações, foram os capelinos que vieram para cá. Tá? Porque eles estavam nesse mesmo movimento, né, de mudança de mundo de provas e expiações para mundo regenerado. Então, os ruins de lá, aqueles que não estavam se adaptando a essa transformação, foram absorvidos, vieram pela afinidade para auxiliar a Terra a sair de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Aí o Divaldo já nos deu a notícia de que a espiritualidade diz para ele: atualmente, na nossa transformação de mundos de prova e expiação para mundo regenerado, nós estamos próximos das Pleiades, espiritualmente falando, e estamos recebendo a influência dos bons espíritos que vem de Alcione, que fica nas Pleiades. Então, muitos espíritos, assim como no passado vieram os capelinos nos auxiliar a mudarmos de inferior, primitivo, para provas e expiações, atualmente muitos espíritos de Alcione estão encarnando na Terra para nos auxiliar a essa transformação de provas e expiações para a regeneração. E aí é a grande harmonia que existe no universo e a cumplicidade que Deus promove entre os espíritos de todos os cantos para se autoajudarem e promoverem a evolução e promoverem a harmonia e a paz em todos os campos. Então aí, os inferiores irão espiar o endurecimento de seus corações uns em mundos inferiores, que nem os capelinos vieram para cá. Os capelinos tinham lá o nível evolutivo, o nível de progresso material que a Terra tem hoje, e aí os capelinos vieram para cá quando aqui na Terra tinha o quê? Nada. Não tinha fogo, não tinha casa, só tinha caverna e só tinha seres extremamente primitivos. Então, hoje, habitantes da Terra, do mundo de hoje, com toda a tecnologia, com todo o conforto, já estão encarnando em mundos como a Terra era, junto com os dinossauros. Assim que os dinossauros acabaram e o ser humano começou a aparecer, eles estão indo para um planeta que está na mesma condição. Outros em raças terrestres ainda atrasadas. Olha, ainda vou destruir isso aqui. Então olha que interessante. Aqueles que realmente eles falam, esse aí não tem jeito, só vai atrapalhar, então vão para o mundo primitivo. Aqueles que são inferiores, moralmente falando, mas que a espiritualidade, aqui o seu próprio íntimo diz, esse daí tem um jeito, eles continuam na Terra, mas eles vão para onde? Vão para os locais aqui na Terra onde ainda não há progresso, não há nada. São aquelas raças primitivas, que ainda tem, né? Mesmo lá no Brasil, se vocês verem, esses dias mesmo teve notícia lá que foi descoberta uma tribo que nunca teve contato com o homem civilizado. Então eles vão para lá. Então, primitivos, não tem nada. Equivalentes a mundo daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Substituirão os espíritos melhores, que farão reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. É o progresso, é o ciclo, é assim que a coisa acontece. E olha que não é para a gente pensar, né, que é castigo, né? Jesus já deixou muito claro, Deus não castiga, Deus não pune. Então muitas vezes a gente acha, nossa, coitado do sujeito, né? Estava na Terra com toda a tecnologia e agora vai
lá para o mundo que não tem nada, né? Não é castigo, é oportunidade. Porque ele chegando lá com todo o conhecimento, mesmo que não esteja aflorado, mas no subconsciente ele sabe de tudo isso, ele vai chegar neste mundo primitivo e vai promover lá um avanço tremendo, e mesmo que seja pelo egoísmo, mesmo que seja pelo orgulho, ele vai beneficiar demais toda aquela população primitiva que está lá. Olha que genial! Então, até por egoísmo eles vão ajudar. E aí eles vão pegar gosto pela coisa. Depois eles vão ajudar por ajudar, sem querer nada em troca, sem querer nenhum benefício. E aí é que eles vão moralmente adquirindo o conhecimento e vão moralmente adquirindo o direito de retornar para cá. A Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito saúde uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então é muito interessante porque, né, ainda mais a ficção científica adora explorar isso, né? O Armagedon, né? O fim do mundo, né? Que vai ser acabar tudo, que vai ser uma catástrofe. Não. Essa não é a ordem natural da coisa. Não, mas Marco, mas está tendo terremoto que mata um monte. Tá, sempre teve. Sempre teve. Isso faz parte do acomodamento da Terra. É natural. Então não é um cataclismo. Não vai ser assim que a coisa funciona. Deus não trabalha desse jeito. Não vai vir um meteoro e vai destruir tudo, que nem foi lá com os dinossauros. São milhões e milhões de anos e a possibilidade de um outro meteoro daquele cair na Terra é muito pequena. Só que antes dos dinossauros, milhões de meteoros caíram e fizeram o mesmo estrago. Só que não tinha ninguém para contar e já faz tanto tempo que a Terra já absorveu o impacto daquilo e já não há como a ciência provar e mostrar para nós o que aconteceu. Então são processos naturais. E não vai ser assim que essa transformação vai acontecer. É gradual, é lenta, é suave e é um processo normal dentro do amor, dentro da harmonia que Deus sempre caracterizou na sua criação. Então não fiquem pensando que vai ter tudo aquilo que a ficção científica explora. Não vai ser assim. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. A época atual é de transição. Já era lá e agora é mais ainda. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada de outra. Então, assim, hoje fica mais claro ainda. Nós estamos chegando, eu acredito, depois eu posso até ouvir a opinião de vocês, eu acho que do tempo de Kardec para cá, esse processo já aconteceu tanto, já se acelerou tanto, que eu acredito que nós estamos chegando ao ponto do meio a meio. Meio a meio que eu estou dizendo é metade bom, metade ruim. Lá na época de Kardec era assim, os bons aqui e os ruins aqui. Nós já estamos, e já vamos começar a ultrapassar os bons em relação aos ruins. E aí, como eu expliquei para vocês, a partir do momento que empatar, o que vai acontecer? Acelera. Então nós estamos vivendo um momento muito especial de todos esses acontecimentos naturais que Deus de tempos em tempos promove. Estamos aí. Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem, pela natureza das disposições morais. Porém, sobretudo das disposições intuitivas inatas, se torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Então vocês podem estar se perguntando, né? Poxa, o Marcos falou que está meio a meio. De que lado eu estou? É fácil. É fácil. Analise a você mesmo.
De que lado vocês acham que vocês estão? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Só pelo fato de vocês estarem aqui hoje, em pleno domingo, ao invés de estar fazendo... Não é agora que é carnaval, né? Mesmo aqui, apesar lá no Brasil seria mais difícil, né? Mas aqui nós não temos essa influência do carnaval. Mas qual foi a opção de vocês? Estarem aqui. Já mostra o que vocês são. De que lado vocês estão. E o mais interessante é vocês verem o seguinte, porque agora, como nós estamos neste momento, nós não conseguimos disfarçar. Porque no passado a gente conseguia disfarçar. Sabe? A gente vivia muito de aparência, agora não. As coisas vão se mostrar muito claro. Quem é bom, é bom. Quem é ruim, é ruim. E se você olhar aí fora, todos os dias você vê claramente essa distinção. Quem é bom e quem não é. E isso amedronta. Porque se a gente pega o jornal, se a gente vai na internet, o que a gente vê o tempo todo? As notícias. Só coisa ruim. Só coisa ruim. E muito ruim. E muito ruim. E aí a gente duvida. A gente duvida e fala assim, não é possível que está meio a meio, porque só tem coisa ruim. Só tem coisa ruim. Só tem coisa ruim. Boa notícia não vende. Mas há muito tempo atrás, já tem uns 5, não mais. Quanto tempo faz que a gente já está aqui? 8 anos, não sei. Deus do céu. 8 anos. Então faz muito tempo. Nós estávamos lá na Terceira Avenida, quando, eu não me lembro quem foi o palestrante que veio, e ele falou uma coisa. Eu acho que nem todos vocês já ouviram falar de Sai Baba. Já ouviram falar? Não é Sai Baba, não. Sai Baba acho que, não sei se ele está vivo ainda. Não. Já morreu, né? Ele era um sábio, um guru indiano. E aí perguntaram a ele isso, né? Como é que pode falar que o mundo está melhorando se a gente só vê violência? Aí o Sai Baba, ele deu uma resposta que até hoje marca muito, muito profunda dentro de mim. Quem aqui teve uma infância feliz? Todos nós, né? E quem aqui na infância, quando acabava a luz na casa, não ficava contente porque ia poder acender a vela? E o que a gente fazia quando acendia a vela? Brincava de sombra, né? Vocês sabiam? Fazia borboleta, fazia cachorro, né? E para que a sombra ficasse boa, o que era preciso? Escuro. Escuro, mas o que era preciso? Uma vela boa. Uma vela boa, que iluminasse bastante, porque aí, quanto mais a luz da vela iluminasse, mais escura era a sombra. E foi isso que o Sai Baba explicou. O Sai Baba explicou assim, se vocês estão vendo uma sombra muito negra, é porque há uma fonte de luz muito intensa. É por isso que você vê. Mas o que você está vendo é reflexo da luz, é reflexo do positivo. Então, quanto maior o negativo, significa que maior é a fonte positiva que está mostrando isso. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, se a gente hoje acha que o mundo está ruim, é porque o bem já é igual ou maior do que o mal. Porque antigamente era maior do que isso, mas a gente não via, porque não tinha uma fonte de luz boa. Porque antigamente era normal ser violento, hoje não é mais. Então aparece a violência, por quê? Porque a violência não é mais normal. Antigamente ser ruim era sinônimo de ser esperto. Hoje ser ruim é pura burrice. Vocês entendem? Então é por isso que nós temos a sensação de que a coisa está piorando. Mas isso é o maior exemplo de que a coisa está melhorando. Porque a fonte de luz hoje já mostra tudo que é escuro, tudo que é negro, tudo aquilo que não é bom. E a nossa impressão é inversa. Mas é porque nós estamos olhando para a sombra. Sai Baba nos convide, olhe para a luz. Entende?
Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces. É só olhar as crianças de hoje. Tem hora que a gente olha para eles e fala, não é possível, não é criança isso, porque as coisas que eles falam, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. São crianças, mas são espíritos antigos. São espíritos já muito vividos e que já traz uma evolução que já é de acordo com o nosso nível atual. Desde pequenininhas eles já expressam isso. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, de novo, não são espíritos perfeitos, não são espíritos elevadíssimos, são espíritos que já atingiram pelo menos o nível de elevação em que vai ser o normal daqui para frente. Então eles vão vir para nos auxiliar neste processo, nós que somos alunos, meio aqueles, né, os alunos retardatários, eles vão nos auxiliar a adiantarmos o passo para estarmos iguais a eles e daí para frente subirmos juntos. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelos se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme. Enfim, o apego a tudo o que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Hoje em dia isso é muito evidente, né, gente? Hoje em dia, quando a gente vê as notícias, a gente observa que por trás está esse caráter, esse tipo de pessoa. Desses vícios é que a Terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado de fraternidade e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Quando a Terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices para o futuro melhor. E aí vem, de certa forma, o fecho que Kardec coloca nessa parte toda, neste movimento todo em que nós estamos passando. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a exclusão de novos gêneros. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento. Porém, para renascerem mais vivazes sobre o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. São bons sinais. São momentos muito ricos que nós estamos vivendo. E seria muito bom se nós aproveitássemos este momento para apreciar a beleza de Deus, a sua sabedoria, e para agradecer por termos a oportunidade de estarmos aqui na primeira fila, que nem lá no cinema, né? Não vou dizer a primeira, porque assistir o filme na primeira fila não está com nada, né? Na melhor fila. Então nós fomos convidados para estarmos na melhor fila do cinema para assistir este momento único que a Terra está passando. Mas mais do que isso, Deus nos convida para sermos agentes, para sermos partes deste processo. E nós temos mais um privilégio ainda, porque nós já saímos
do primário da religião. Nós já temos o conhecimento, não de que o Espiritismo seja melhor do que os outros, mas que a doutrina espírita, ela nos traz um esclarecimento e ela tira todo aquele excesso, todos aqueles equívocos que com o tempo a mensagem do Cristo foi contaminada. Então a doutrina espírita, ela tira todo esse lixo e ela nos mostra a doutrina, a mensagem do Cristo na sua pureza. Porque foi ele mesmo, né, que convidou o Consolador prometido para vir reexplicar e tirar tudo isso que foi acrescido e que não faz parte dos ensinamentos do Cristo. Então essa é a grande beleza da doutrina espírita, porque ela recupera a pureza do ensinamento do Cristo. E o ensinamento do Cristo, ele é muito... Como o Cristo conhece a todos nós com profundidade, o Cristo nos educou como se educa as crianças, de uma forma muito simples, para que todos pudessem entender. E essa simplicidade que é a beleza, porque Cristo falou de coisas profundas, falou coisas de Deus que são maravilhosas, mas de uma maneira muito simples, para que nós pudéssemos compreender, porque nós ainda estávamos na infância. Hoje nós já estamos na maturidade. Hoje nós já temos condições de refazer esta leitura dos ensinamentos do Cristo com todo o conhecimento, com toda a tecnologia, com tudo que já aconteceu de bom na Terra. E que possamos aplicar isso de uma forma muito tranquila, muito serena, para o nosso futuro e para o futuro dos próximos que estão conosco. E sermos realmente agentes, porque é isso que vai distinguir de agora em diante. Porque no meio espírita a gente ouve muito e já lê muito sobre isso, né? Por que é que o mal impera? Porque os bons são omissos. Então, como agora cada vez mais tem menos maus, está na hora dos bons se mostrar. E tenho certeza, nós somos os bons. Então não vamos ter medo de nos mostrarmos. Porque isso vai ser muito importante. Porque se nós já somos bons, a hora que a gente se mostra, nós podemos ainda pegar aqueles indecisos e auxiliar a eles a que eles tomem decisão. E aqui a matemática é maravilhosa, né? Porque todo mal que a gente consegue convencer a mudar de lado, vocês sabem, né? Em matemática isso aí dobra, né? Porque você tira um mal e soma para um bom. Então, quando você transforma, ele vira 2. Porque perde um do lado de lá e soma um do lado de cá. Então, ajuda a que essa diferença cada vez se acelere mais. Eu acho que esse talvez seja o nosso papel. Fica aí o convite. Muito obrigado a todos, um bom domingo e até.